durante muito tempo. Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos, como as proposições apresentadas. Boa tarde, senhor presidente. Temos ofício 099-0100 do Poder Executivo, justificativa de ausência em reunião de comissão, vários ofícios do Poder Executivo, indicação 1136 do vereador Gemada, requerimento 417 do vereador Dinho, requerimento 418 do vereador Mamá, 419 requerimento do vereador Afânio, projeto de lei 19.423 da vereadora Carla Aires e do vereador Dinho, projeto de lei 19.424 do vereador Josimar, vários projetos de lei da vereadora Mônica Duarte. Era esse os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, vereador João Luiz. Eu acho que nós temos um projeto do vereador Renato para ser incluso, é isso, vereador Renato? Vereador Renato, nós temos um projeto do senhor para ser incluso na pauta de hoje? Sim. Qual o número do projeto? Marluz, qual é o número do projeto para ser incluso na pauta de hoje, do vereador Renato? 18865. Isso é o final, né? Depois da LOA. Depois da LOA vai ser feito os projetos que tem na pauta, mas primeiro é a LOA direto. Não, mas ela é exclusiva na sessão. Sim, sim. No final ela tem que ser primeiro a LOA exclusivo, depois no final os outros projetos. Normal. Depois, no final, pode ter projetos normais. Qual é o artigo que fala isso daí, Marluz? Qual o artigo do regimento que fala isso daí? Tem uma moção de aplauso da vereadora Tânia, luta do Sind Saúde, é isso? Mas só depois. Primeiro nós temos que fazer a lei orçamentária. Eu vou abrir o orçamento, inclusão do projeto do vereador Renato, por favor, pode incluir na pauta. Quero registrar aqui a presença do vereador eleito, pastor Giliado Torquato. Seja bem-vindo a essa casa, já vai se acostumando. A partir de fevereiro essa será sua casa, né? Toda a equipe. O projeto de lei 19.366 de 24 do Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Florianópolis para o exercício 2025. Vereadora Frano, nós vamos colocar em discussão os pareceres. Vai discutir o parecer do orçamento? Vai? Então, em discussão os pareceres, vereadora Frânio. O João não vai discutir primeiro? Hein? Não, vou discutir só o projeto. Vou discutir o projeto. Parecer, vereadora Frânio. Bem, colegas vereadores e vereadoras, eu quero aqui deixar clara a nossa posição com relação aos pareceres. Nós estamos discutindo o projeto de orçamento para o ano de 2025. Um orçamento estimado em aproximadamente 4 bilhões de reais, o orçamento do município de Florianópolis. O prefeito Topázio, que herdou do prefeito Jean Loureiro
a cadeira, mas não foi só a cadeira. Foi vícios negativos que ele aprendeu com o prefeito Jean Loureiro, que estão presentes neste projeto de lei do orçamento do município de 4 bilhões de reais. Eu estou me referindo àquela situação em que ele não tem vergonha na cara de mandar para a Casa Legislativa um projeto de lei surrupiando o poder que os vereadores e vereadoras têm em discutir e decidir sobre o orçamento. Porque o orçamento não é do prefeito. O orçamento é uma lei, e quem faz lei é o Poder Legislativo. Primeira coisa. A segunda, que também o orçamento não é dos vereadores e vereadoras. O orçamento é do município. E toda vez que um prefeito aprova o orçamento, o presidente da República aprova o orçamento, um governador, e quiser alterar, tem que justificar para a sociedade por que ele quer mudar o orçamento. Ao invés de ele gastar tanto na cultura, ele quer gastar tanto na educação. Ao invés de ele gastar em infraestrutura, em pavimentação, ele quer gastar em saúde. Ele tem que justificar o quanto que ele vai mexer no chamado quadro de detalhamento das despesas, no QDD. Mas aqui não. Ele diz, manda o projeto para a Câmara, senhoras e senhores, e bota lá um artigo dizendo que o dia que eu quiser, eu mudo do jeito que eu quiser e não tem que dar satisfação para ninguém. É isso que está para ser votado aqui. Plenos poderes. Retirar de dentro do Poder Legislativo o seu poder. Pegar 23 canetas e deixar na mão do prefeito. Ele teve a cara de pau, a disfarçatez, a sem vergonhice de mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei com o mesmo vício negativo do Jean Loureiro, que também foi desse jeito que ele foi diminuindo e botando a Câmara de Vereadores na palma da mão, controlando a Câmara de Vereadores na palma da mão. Por isso, eu fiz uma emenda para não dar plenos poderes ao prefeito, mas também para não engessar a prefeitura, porque ela tem uma dinâmica de trabalho. Então, eu coloquei uma emenda, colegas vereadores e vereadoras, restringindo em 10%, portanto, se tem 4 bilhões de reais, é 400 milhões. Ora, quem é que não consegue governar com uma flutuação orçamentária de 10%? Claro que é fácil. Se precisar, encaminhe para a Câmara e justifique. Por que eu preciso de mais? E nós vamos ser transparentes, republicanos, e vamos conduzir o debate nesta casa. O que o prefeito fez foi 30 segundos. Uma intervenção no Poder Legislativo. Ele fechou as portas da Câmara Municipal e ficou com plenos controles se essa lei for aprovada. Por isso, eu venho aqui defender que adote-se a política de aprovação da emenda que apresentei, que é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o prefeito e é bom para a Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bericó. Pedir na íntegra a fala do vereador Afrânio e lembrar que o Marquito perdeu a eleição. Quem vai governar é o Topázio mesmo. Mais algum vereador para discutir as emendas?
Então, encerrado os pareceres. Então, encerrada a discussão dos pareceres. Em discussão única, o projeto. Vereadora Frânio vai discutir. Vereadores que vão discutir, por favor, fazer a inscrição no sistema. Vereador João Luiz. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público que nos acompanha ali na galeria. Aproveitar para cumprimentar o presidente da Cooper Costa, o senhor Arnaldo. Sejam bem-vindos à casa. Vereadores, esse projeto da LOA eu gostaria de, no meu tempo, de relatar para que fique gravado aqui nos anais da Câmara e que a sociedade possa saber as minhas destinações das minhas emendas. Então, a primeira emenda minha, no valor de R$60 mil, foi para a Associação Profissional e Artesanal do bairro João Paulo, que ali temos o Silvani, temos o Renato, temos vários que atuam ali naquela associação. Depois temos R$30.407,60 para a Associação Evangélica Beneficente, a EBAS, ali do Caeira, que faz há anos já, com o meu auxílio, um projeto maravilhoso, vereador Fânio. Projeto que pega as crianças ali do Morro do Caeira e leva para eles conhecerem o mar e surfar na Barra da Lagoa. Projeto maravilhoso que já fazem 4 anos que eu contribuo e esse ano também estou contribuindo para o próximo ano com R$30.407. Depois, eu destinei R$40 mil para o Clube de Regata Aldo Luz, para que eles possam fazer um projeto social, principalmente que atenda pessoas com necessidades especiais. Então, fica aqui R$40 mil para o Clube de Regata Aldo Luz. Também destinei para a Associação Beneficente de Amparo Social a quantia de R$100 mil, que é para o pessoal que o Pedrinho administra lá, que é os Filhos do Continente. Faz um projeto social maravilhoso com crianças, dando esporte é saúde. Pedrinho, R$100 mil para te continuar o teu projeto, querido. Tenho também R$100 mil também para a Associação de Futebol e Inclusão ali do Monte Serra, que agora há pouco tempo acabou de ser vice-campeão juniores em disputa lá no campo do Bandeirante, perdeu nos pênaltis para o Joelson e toda a sua turma aqui do Monte Serra poder continuar fazendo esse trabalho. Destinei, vereadores, R$120 mil da minha emenda impositiva para a Sociedade Musical Filarmônica Comercial. Sociedade esta que acabou de completar 150 anos, fica ali na Conselheiro Máfia e que vai poder continuar fazendo os seus projetos. E foi destinado R$120 mil. Destinei também para a Associação Catarinense, a IASID, que é ligada à Igreja Adventista, o valor de R$80 mil, vieram me solicitar para comprar uma máquina que possa fazer fraldas, já que é uma demanda que existe, fraldas geriátricas, e está aí R$80 mil para essa associação. Destinei R$110 mil para a Associação e Assistência Social e Educacional Resgatando Vida, que fica lá na descida da Vargem do Bom Jesus, um projeto maravilhoso que recupera pessoas viciadas em drogas, também em bebidas, um projeto maravilhoso que tive o prazer de conhecer e com certeza com esse 110 mil vai poder avançar e continuar fazendo o seu trabalho. Destinei também, e aí pensando na nossa cultura, que é a pesca da tainha, R$160 mil para a reconstrução do rancho de pescador lá no Campestre.
Então, foi um compromisso assumido com o Pedrinho e foi destinado 160 mil para nós ver o rancho do seu Aparício em pé e que ele possa receber os pescadores e a comunidade como sempre. Pedrinho, 160 mil para a reconstrução desse rancho aí do seu Aparício. E depois, destinei 96.950 para o Corpo de Bombeiro, para aquisição do bote inflável lá para a Companhia da Barra da Lagoa, para que possa fazer o salvamento mais rápido. Hoje, quando acontece um problema em mar, às vezes tem que sair um barco inflável aqui do centro, destinar até a Barra da Lagoa. Agora, com esse 95 mil, eles vão poder comprar um bote inflável e assim resolver esse problema. E também para o Corpo de Bombeiro, 170 mil. Aí foi um projeto tratado com o primeiro escalão do Corpo de Bombeiro, que é para adquirir câmeras de monitoramento nas nossas praias, que as praias nossas possam ser totalmente monitoradas. Então, Ingleses, Barra da Lagoa, Ponta das Canas, Campeche, Joaquina, Praia Mole, enfim, que todas as praias, esse foi o orçamento apresentado, eu destinei 170 mil para o Corpo de Bombeiro para a aquisição de câmaras de monitoramento. Por último, vereadores, aí eu gostaria de pedir a atenção de todos e o auxílio. Todos conhecem aqui a Costa da Lagoa, aquele lugar maravilhoso que nós temos aqui na ilha. E a Costa da Lagoa, local que eu frequento, local que eu conheço, fui procurado pela associação Corpo e Costa sobre a situação do transporte. Hoje, vocês sabem, nós temos a Copebarco, que faz o transporte do terminal lacustre da Lagoa para a Costa da Lagoa. E temos também, vereador Dalmo, ali do terminal lacustre do Rio Vermelho, a Coper Costa, que faz esse transporte. Inclusive, a Coper Costa, hoje, ela transporta os alunos excedentes de outras escolas ali perto, estudam na Barra, e a Coper Costa que faz isso com muita maestria. Transporta moradores, transporta também pessoal que trabalha nos postos de saúde e até os professores da creche da escola. Então, nada mais justo do que a gente destinar uma ponta da verba, que é um subsídio da mobilidade, que vai para a Copebarco e passar para a Coper Costa, para que eles possam fazer o trabalho com mais dignidade, até porque hoje o que eles fazem lá de transporte não supre nem as necessidades do pessoal da Supercosta. Então, eu fiz uma emenda, e aí eu gostaria de pedir o voto dos vereadores, o voto contrário, já que respeitando a comissão, deu pela inadmissibilidade, mas que nós possamos reverter isso e que a Coper Costa possa ser beneficiado, inicialmente com 638 mil de subsídio, para que eles possam aumentar e que esse transporte possa ser feito com a qualidade melhor. Esse transporte, pessoal, vai ser tão importante. Hoje em dia, se a pessoa vem lá do inglês, vereador Arianinho, ela quer ir para a costa, ela tem que ir até a Lagoa. E por que ela não entrar ali hoje, vai facilitar a mobilidade, entra ali no terminal lacustre do Rio Vermelho, inclusive o vereador Bericó também tem participado, acho que estão querendo fazer um outro tapiche lá no Rio Vermelho, e a Coper Costa também pode fazer esse trabalho. Nós precisamos apoiar, então eu precisava de vocês, eu vou pedir, aproveitar para pedir destaque, pedir destaque nessa emenda, para que nós possamos votar em separado, e já vou lhe dar, para que nós possamos votar e aprovar essa emenda, e assim a Coper Costa possa ser beneficiada com essa emenda. Isso é aquela emenda que o senhor tinha falado comigo, né? Sim. Sim. É a emenda número 90. Tem aqui, ó, vários associados da Coper Costa aqui. Estão ali na coisa. Vereador Bericó, perdão? Só para me entender, tu destinou em positivo, tu está tirando de uma e colocando para outra, só para entender. Tirando do orçamento já previsto do município. Que era direcionado para uma e está botando para outra. Isso. Dentro do município, tá? Então, é isso aí. Por isso que eu preciso
do voto de vocês para que nós possamos aprovar essa emenda modificativa. É a emenda modificativa 90/2024 ao projeto de lei 19.366 de 2024. Pessoal da Cober Costa, meu grande abraço e espero contar com o voto também dos demais vereadores para que nós possamos aprovar essa emenda que tanto vai beneficiar a Cober Costa como todos os moradores de Ingleses, norte da ilha, que ao invés de ir até a Lagoa, vão poder ir no terminal Lacustre do Rio Vermelho e fazer esse transporte com muita qualidade. É isso, meu muito obrigado, e conto com o apoio, com o voto de todos na emenda número 90/2024. É isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador João Luiz. O próximo a discutir, vereadora Frânio. Vereadora Manu, a senhora pode ocupar meu lugar aqui para que eu possa dar uma... Já vou. Bem, colegas vereadores, vereadoras, no debate sobre o parecer, eu já deixei claro o meu entendimento de que o orçamento não é do prefeito, não é do partido do prefeito, não é dos puxa-saco do prefeito. O orçamento não é da Câmara Municipal, o orçamento é do município de Florianópolis. O que nós deveríamos estar aqui discutindo é a aplicação de 4 bilhões de reais vai dirigir o ano de 2025, Florianópolis, para qual rumo? Eu tenho andado pela cidade, conversado com muita gente, e eu vejo, por exemplo, um descontentamento profundo com temas importantíssimos da nossa cidade. Um deles, eu vou citar, que é a situação da saúde. A saúde em Florianópolis é horrorosa. Falta remédio. Não tem concurso público para cobrir as vagas. Tem gente que diz assim, não, vereador, o nosso centro de saúde está completo. Mas o problema é que tem 2 médicos doentes, fulana que trabalha na recepção, enfermeiro e tal, e não tem reposição. Nós não temos uma reserva de recursos humanos para cobrir. Então, assim, no papel, está tudo 100%. Mas na vida real, não atende. Nós fizemos semana passada, e lá estava a vereadora Tânia Ramos, a vereadora Manu Vieira, uma reunião ampliada na Comissão de Saúde para discutir um dos temas que mais se tocou durante a campanha e que era unanimidade entre os candidatos a prefeito, que é, vereador Dalmo, a implantação do hospital no norte da ilha. O hospital no norte da ilha, o norte da ilha já tem 112 mil habitantes. Fala-se que agora, nesse período de temporada, Florianópolis vai receber algo em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de turistas. Certamente esse volume de turistas, que são bem-vindos, a maior parte vai estar no norte da ilha. Maior parte. E a capacidade de atender o dia a dia já é muito fraca. Me imaginem com esse volume acrescido de pessoas
Então, esse é um dos temas. Tem gente que está chegando 4 horas da manhã, bota a cadeirinha de praia na frente do centro de saúde para pegar ficha. Tem 20 fichas para ser atendido. E se não chegar às 4, no dia seguinte vai às 3h30 para ver se consegue. O prefeito, eu acho que ele não está sabendo o que está acontecendo dentro do sistema de saúde municipal. Então, qual é o rumo que nós vamos dar? Eu venho aqui para dizer o seguinte: eu vi várias emendas impositivas de vereadores apontando o caminho para a área de saúde, que eu acho muito bom. Parabenizo, a vereadora Tânia é uma das que se prontificou a fazer. E eu vi outras fazendo isso. É porque são vereadores que têm um pé na comunidade, que estão ouvindo o que está acontecendo na base, enquanto o prefeito está no TikTok. Então, colegas vereadores e vereadoras, esse tema, debater o orçamento, ele é um tema para discutir prioridades. Ah, mas 4 bilhões de reais, vereador, é muito dinheiro. Não é. Para Florianópolis, não é. Para uma cidade com as características ambientais, inclusive, em que nós estamos vendo uma Lagoa da Conceição agonizante, que precisaríamos dar devida atenção científica, técnica, à Lagoa da Conceição, um sul da ilha que não tem uma gota de esgoto tratada decentemente pela empresa estadual, a Casan, e que o município tem a obrigação de fazer, 4 bilhões não é muito dinheiro. Então, eu venho aqui para dizer, investimentos na área de saúde. Quando eu falo de saneamento, todo mundo sabe, falar de saneamento é falar de saúde também. E eu não vejo a preocupação do prefeito com as questões que são básicas, principais. Acrescento que a área da cultura exige também uma atenção especial. Eu apresentei uma emenda que foi o pessoal do Funcine, procurou vários vereadores, e eu acolhi a emenda e apresentei. Vou pedir destaque, inclusive, na votação. Eu acho que a área da cultura, que inclusive tudo indica que um colega vereador que se elegeu aqui tende a assumir, pelo menos é o que está aqui dentro da Câmara, a secretaria que vai tratar de cultura, esporte e lazer, nós tínhamos que dar uma devida atenção. Né? A CONCAP, essa semana, 6 caminhões quebraram, as equipes estavam uniformizadas para assumir o serviço, e não conseguiam, por quê? Porque não tinha caminhão para trabalhar. Então, tinha que deixar uma equipe trabalhar, o caminhão chegar, a equipe vai para casa, a nova equipe, que devia estar na mesma batida, paralelamente, no mesmo momento, fazendo a coleta, ela assumiu um caminhão que já tinha rodado. Isso mostra que a CONCAP, o prefeito já falou isso, ele diz, não, ele está com raiva da CONCAP, ódio da CONCAP, mas sabe o que acontece? É lá na ponta que o povo sofre. É o povo que fica sem a coleta. Quantas pessoas que dizem assim, eu pago a taxa de coleta de resíduo sólido com frequência de 5 vezes por semana, mas na minha rua passa 2 vezes por semana. Vejam, isso é sonegação de serviço e cobrança indevida de imposto. Porque está cobrando por um serviço, mas não entrega.
O prefeito não entrega o serviço que ele cobra. Mas lá no carnê do IPTU está a frequência 5, 7 vezes por semana, mas o serviço não está sendo prestado. Agora vocês imaginem com o volume de lixo que vai ter na temporada. Se quebrar 6 caminhões, vai ser aquele caos, né? Então eu venho aqui para mostrar que há uma falta de capacidade de gestão na prefeitura. Sobra incompetência. Sobra incompetência por parte do prefeito Topázio. Venho aqui, senhor presidente, deixar claro o meu posicionamento a respeito do debate sobre orçamento. Porque discutir orçamento não é discutir dinheiro. Discutir orçamento é discutir um projeto de cidade. É discutir uma concepção de vida. É discutir como se aplica recurso público para a sociedade. 30 segundos. E não para grupos de amigos. Não é para grupos de amigos, mas é o interesse maior da sociedade que está em disputa. E que eu venho aqui para deixar claro o meu posicionamento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto, a vereadora Carla Aires. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores, público nas galerias. Também venho a essa tribuna discutir o orçamento. Nossa última sessão deste ano, a vereadora Frânio disse que discutir o orçamento é discutir um projeto de cidade. E as prioridades, né, vereadora Frânio? E é muito interessante ver como muitas vezes um conjunto de discursos realizados ao longo do ano nessa tribuna, por uma série de colegas vereadores e vereadoras, não refletem ações estimadas e previstas no próprio orçamento que se aprova para sua realização. Sobre a questão da autonomia do Executivo para remanejar os recursos, acho que é recorrente as nossas falas ano a ano sobre isso. O vereador destaca uma das emendas que apresentou. Eu também quero dizer que nós apresentamos a emenda 92, que diz respeito justamente a que qualquer remanejamento do Executivo seja mediante a aprovação da Câmara, porque esta é uma das suas funções legislativas primordiais, aprovar o orçamento. Sobre as prioridades, eu queria destacar mais algumas das contradições que esse orçamento traz, diante dos desafios que muitas vezes são colocados no TikTok do prefeito, como fictícias prioridades a serem enfrentadas. Nós vivemos numa cidade em que o seu território é majoritariamente uma ilha, em que nós temos sérios problemas de transporte, de mobilidade, de drenagem, vereador Bericó, de saneamento constante. Mas na contramão disso, o que o orçamento nos diz? Nos diz que existe uma redução de 8,13% no recurso estimado destinado à gestão ambiental. Nenhuma linha sobre enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, a desastres, que nós já vimos aqui na nossa vizinhança, Rio Grande do Sul, a quem mais uma vez eu deixo a minha solidariedade, catástrofes acontecendo em relação à falta de investimento nessa área.
Na contramão disso, nós temos cortes no orçamento destinado à gestão ambiental. Nós temos cortes no orçamento destinado à habitação. Quando se aprovou um plano diretor nessa casa, dizendo que a prioridade do plano diretor era baratear custo para a construção de habitação e interesse social para os mais necessitados. Corte no orçamento da habitação. Mas as publicidades nas redes sociais de novos empreendimentos luxuosos, com chamadas em Invista em Florianópolis, bomba todos os dias que a gente abre a rede. Não é sobre a população vulnerável. Não é sobre a população vulnerável o corte de 43,1% no orçamento destinado aos direitos humanos, que deveria ser a ótica empregada para lidar, por exemplo, com a população em situação de rua, com programas não só de alimentação, como também de empregabilidade, como também de Minha Moradia Primeiro, todos os programas previstos na política nacional da população em situação de rua. Ao contrário disso, um corte de quase metade do orçamento. Daí, parece que se tem uma grande benevolência em se aumentar discricionariamente 139% do orçamento da assistência social. Mas se a gente coloca uma lupa sobre esse aumento, a gente vai observar que, na verdade, só houve, vereador Adrianinho, um remanejamento de um programa que já existia, vinculado à administração, que é do subsídio de estudante, de idosos, de PCD, do transporte coletivo, para assistência social. Mas sobre os investimentos recorrentes ou correntes, que deveriam também estar sobre a política de assistência social, não há nenhuma linha de incremento. E daí nós podemos colocar uma série de coisas. O 5º Conselho Tutelar, nós podemos colocar mais contratação de assistentes sociais, nós podemos colocar a reestruturação dos órgãos de assistência na cidade, mais equipamentos, para atender melhor a essas pessoas, para acessar benefícios inclusive, para não chegarem ao limite de irem para as ruas, mas isso não está discriminado. Nós temos uma diminuição de 5,13% na segurança pública. Nem a lupa colocada sobre um problema social, que é a população em situação de rua, que eles recorrentemente colocam como uma questão de segurança pública, é incrementada no orçamento. E aí eu quero ver como que nós vamos dar conta de uma super secretaria criada pela reforma administrativa aprovada quarta-feira, ligada à segurança pública, com cortes no orçamento. Quando nós sabemos, por exemplo, que pela lei de criação da Guarda Municipal, nós já podíamos estar com quase 4 vezes mais efetivos na Guarda e não temos. Muito pelo contrário, temos guardas municipais em vários setores da prefeitura e não correntemente na sua função. Funções, inclusive, que foram incrementadas nessa Câmara com aprovação de projetos. Agora, fala-se muito aqui, e eu concordo, sobre a questão da educação, da baixa nota do IDEB. Mas houve um corte de quase 42 milhões destinados para a educação. Nós que estamos aqui na Comissão de Educação, eu, vereador Dinho, vereador Adrianinho, vereadora Cíntia, vereador Gemada, sabemos todas as denúncias que nos chegam todos os dias. Os vereadores que são mais ligados a comunidades e bairros diretamente, sabem que as escolas muitas vezes estão caindo aos pedaços, que faltam profissionais, que falta reforma, que falta equipamento, que falta professores. Mas mesmo assim,
a um corte de quase 42 milhões. Ah, mas nós vamos resolver tudo isso quando o BID chegar. O BID, o financiamento do BID, foi aprovado nessa casa, vereador Bruno, vereador Dalmo, há mais de um ano, a autorização dessa casa para a contratação do BID. Vocês sabem por quê que o BID não saiu ainda? Porque a prefeitura está endividada, porque a nota máxima para se receber o crédito do BID é nota B nos índices de endividamento, e a prefeitura municipal tem nota C. Do ano passado para esse ano, houve um acréscimo de 57,38% no endividamento da prefeitura, o que faz com que, no próximo ano, 344 milhões sejam destinados à amortização e juros da dívida. E isso, nada disso será analisado mais profundamente ou mais criticamente sobre este projeto de cidade, que entrega de um lado para alguns poucos setores, e as áreas estruturais e estruturantes não são reconhecidas. Sobre a cultura, que o vereador Afrânio disse, todo mundo sabe aqui do nosso empenho em relação à cultura. Mais uma vez, o orçamento não cumpre a meta 53 do plano municipal, que é de destinar 3% para a cultura. Nós temos 28 milhões destinados na LOA para a cultura. No entanto, desses 28 milhões, 13 milhões é para questões administrativas da Secretaria e da Franklin. Existe 3,5 milhões ficticiamente destinados para o Funcine e para o fundo, que já estão há 3 anos atrasados. E o único recurso que efetivamente existe é o do governo federal, 3,4 milhões. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Carla. Vereador Catume declinou da discussão. Assim sendo encerrada a discussão, nós vamos votar as emendas, senhores vereadores. A emenda... Questão de ordem, vereador João Luiz. Presidente, mais uma vez, eu gostaria de pedir destaque na emenda 090 ao projeto de lei. Vamos votar uma a uma, vereador João, tá? Aí já entra no destaque. Ok. A primeira emenda, que é a emenda de plenário 0088 de 24, o referente projeto, esta deste vereador. Vereador Diácono Ricardo, por favor. Vereador Diácono vai falar pela Comissão do Orçamento. Só para os senhores entenderem, essa é a emenda que nós modificamos, Afrânio, tá? É aquela emenda que mudou para 20 as entidades, ok? Isso. Senhor presidente, a comissão vota pela inadmissibilidade, pela rejeição. Vereador Afrânio, como encaminha voto? É para rejeição, nós temos que rejeitar essa para valer a que nós colocamos, que vale para 20 instituição. Não, senhor presidente, nós construímos um acordo na tramitação da matéria do projeto de lei que acabou amarrando os vereadores com relação à destinação de recursos das emendas impositivas. E esse acordo, eu peço para que o plenário honre a construção que foi feita. A nossa posição é favorável à emenda apresentada pelo vereador Claudinei, portanto, rejeição do projeto original, da forma como ele veio. Vamos rejeitar essa e aprovar a próxima para vigorar, ok? Em votação a emenda. Rejeição. Isso? Essa vamos rejeitar. Aí a próxima a gente aprova e readequa, aprova outra que vale 20. Queixa de ordem. Essa aqui é não. Só encerrar a votação, vereador Catume, aí a gente já... Mais algum vereador? Vereador Gemada? É não. Não, mas vai dar não. Encerrada a votação.
Rejeitada a emenda. A próxima emenda, vereador Deixa Catume, questão de ordem. Na verdade, vereador Claudinei, no meu entendimento, nenhuma das duas emendas, eu acredito que a liberdade do vereador em querer ajudar as entidades, ela deveria ser livre. Porque até o argumento, de um tempo atrás, é que não tinha gente suficiente para analisar nossas emendas. Aí a gente deixa de ajudar alguma entidade por uma vontade que, no meu entendimento, não deveria nem ter esse artigo, de livre e espontânea vontade de cada vereador apontar, porque qual é a diferença de você botar 20 entidades e 5 obras, ou 15 obras, não tem diferença nenhuma. Então, no meu entendimento, pena que já passou o tempo, mas que a gente pudesse realmente, se a melhor emenda que tem Para concluir. é de 20, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar de outra forma também. Próxima emenda, 121 de 24, o referente projeto 19366, vereador Giacomo. Comissão vota pela admissibilidade, pela aprovação. Pela aprovação, vereador Afrânio, vai... Isso. Então, pela aprovação, próximo em votação. Caminhamento, vereador Afrânio. Senhor presidente, eu tenho plena concordância com as palavras do vereador Catume, mas no momento o que foi possível fazer foi esse ajuste nos termos da lei que chegou. Acho que de qualquer maneira é um avanço. Parabenizo a Comissão de Finanças e Tributação da Casa, o Orçamento, Finanças e Tributação, por ter dado esse passo, e espero que nos próximos nós possamos melhorar ainda mais. O nosso voto é favorável. Em votação. Fânio. Ô, Fânio. Vereador Bruno. Vereadora Carla. Líder do PSC. Vereadora Cíntia. PSOL. Vereador Mamá. Encerrada a votação. Aprovada a emenda. A próxima emenda é a 19.366, do vereador João Luiz. Emenda modificativa, vereador Giacomo. Votamos pela inadmissibilidade. Vereador João Luiz. Vereadores, eu gostaria de pedir o voto sim por essa emenda, que vai beneficiar muito a mobilidade e o transporte náutico ali para a costa da Lagoa pelo Rio Vermelho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. É pelo voto não, né? Vereador Afrânio vai encaminhar voto pelo PSOL. Senhor presidente, há um argumento efetivo que ainda a associação não tem convênio com a prefeitura. Mas isso, no meu modo de entender, não impede a aprovação da emenda. Vereador Fânio, tem convênio? Tem convênio? Tem convênio, inclusive, com a Secretaria de Educação, sim, eles estão recebendo. Então, tem convênio com a Secretaria de Educação, sim, eles. Vereador Afrânio. Então, senhor presidente, isso, no meu modo de entender, não impede a aprovação da emenda, e se tiver que ajustar o convênio para ampliar para além da educação, se faça no momento subsequente. O importante é entrar na lei e depois ver a forma como se executa, a melhor forma de executar. No meu modo de entender, conversando também com a vereadora Tânia, o voto é favorável. Em votação. Só queria fazer encaminhamento de votação pelo PSDB. Encaminhamento, vereador Renato. Eu também queria fazer pelo voto favorável. Em votação. É pela rejeição, não? Mas espera aí, tu vota sim. Tá. Tem que falar que tem que votar sim. Só questão de ordem, aí só deixa eu acabar a votação, eu te dou. Mais algum vereador? Encerrada a votação. Rejeitada a emenda.
Vereadora Manu, questão de ordem. Questão de ordem, só queria cumprimentar aqui o colega vereador João Luiz, porque ele entendeu o problema, quis dividir, fazer a divisão das emendas com uma empresa que já presta um serviço aqui para a nossa cidade, inclusive o pessoal está ali. Entendi a problemática levantada e acho que a gente pode dar sequência nessa conversa sim, vereador. Acho que o senhor chama a atenção para o problema. O voto aqui foi um gesto que a gente precisa discutir. Uma pena que não foi aprovada, mas que a gente continua com essa discussão aqui na Câmara. Acho que no próximo ano a gente deve abrir essa discussão. Presidente, como já havíamos conversado, vereadora Manu, acho que é Presidente, salutar. só para fazer um Vereador parâmetro, Dinho. eu votei sim essa emenda, porque a gente precisa ajustar realmente a questão da mobilidade, distribuindo os recursos para as duas cooperativas Concordo. que tem naquela região. Vereador Catume. Presidente, acho que ficou claro que a gente tem que começar a crescer e discutir também as emendas, não fechar os olhos e rejeitá-la. Outra coisa, chama atenção, os projetos comunitários que têm verba de todos os vereadores começam em março. E nós deveríamos ter uma data para que fossem homologados até março, pelo menos. Se não for pago, mas se é homologado, a instituição que tem dinheiro pode pagar e depois comprovar as prestações. Para concluir. A prestação de conta do dia da homologação. Por quê? Não adianta nós botar 50 mil reais para ter um projeto de escolinha, vereador Cobalcini, e a prefeitura só pagar em outubro e novembro. Não existe. Isso é jogar dinheiro fora. Nós temos que começar também a entender a roda, vereador Renato, das entidades. A emenda 19.366 é do vereador Afrânio. Aqui está do vereador... a primeira de cima, a 366. A 92 da Carla, é isso? Emenda modificativa 01 do projeto de lei 19.366, da vereadora Carla. Diácono Ricardo. Comissão votou pela rejeição. Carla, encaminhamento. Vereador presidente, só encaminhando e esclarecendo a emenda, como a gente tem feito em vários anos recorrentes aqui, é uma emenda que busca trazer a legitimidade do Legislativo para a autorização do orçamento. Portanto, para que qualquer alteração da lei aprovada seja passado pelo Legislativo também. Obrigado. Obrigado, Carla. Em votação. Senhores vereadores, Gemada, Gui Pereira, Renato, vereador Bruno Becker, vereador Gui Pereira, vereador Renato. Vereador Gui, encerrada a votação. Rejeitada a emenda. A próxima é a 107 do vereador Afrânio. Estima receita fixa, despesa no município de Florianópolis para o exercício 2025. A emenda do vereador Afrânio e vereador Diácono. Comissão votou pela rejeição. Encaminhamento do vereador Afrânio. Eu poderia pedir ao vereador a razão, a justificativa da rejeição? É possível, vereador? Tecnicamente, a emenda foi apresentada corretamente, porém a redução da despesa indicada impacta em despesas que têm como objetivo de informar a população, prestar conta dos atos da Prefeitura e dar a transparência necessária nas publicações legais que são obrigatórias e consideradas despesas continuadas. Vereador Afrânio. Então, senhor presidente, a comissão de orçamento sabe, e o vereador confirmou, o vereador relator, de que ela é tecnicamente perfeita, a emenda. Ela diz onde adiciona, diz de onde reduz, só que não há interesse político em dar apoio à fundamental tarefa do Funcine. Então, eu entendo que o orçamento do município é uma lei, e quem decide somos nós. Eu peço o apoio, porque tecnicamente não existe nenhuma razão para rejeitar. Obrigado, vereador Afrânio. Encaminhamento pelo PT, vereadora Carla.
Obrigada, presidente. Quero encaminhar favoravelmente a emenda do vereador Afrânio e dizer, inclusive, que o Executivo, há mais de 3 anos, não emprega recurso no FUNCINE. Em setembro de 2023, o prefeito Topazio nos chamou, alguns vereadores, o vereador Renato estava lá, inclusive, assinou uma ordem de autorização de um edital do FUNCINE, que até hoje não foi lançado. Portanto, pagar uma dívida e acrescer mais valor é extremamente importante para essa categoria. Voto é sim. Encaminhamento de votação, presidente. Encaminhamento pelo PSDB, vereador Renato. Presidente, eu vejo que FUNCINE não é uma questão política. E mais do que nunca, nós precisamos dar um braço e votar sim nessa emenda, porque a cidade é o que menos cresce no cinema brasileiro e que tem maior valorização em termos de profissionais, em termos de paisagem, tudo aqui seria possível. Em votação. Vereador Gui Pereira, vereadora Mônica, ok, encerrada a votação. Rejeitada a emenda. Próxima emenda também do vereador Afrânio, a 109 de 24, vereador Diácono. Também pela rejeição, não. Vereador Afrânio, encaminhamento. Bem, colegas vereadores, essa emenda, ela flexiona o governo para que ele possa fazer alterações no QDD, no quadro de despesas, mas não engessa. Por outro lado, preserva os poderes do Poder Legislativo. Por isso, eu defendo que ela seja aprovada. Em votação. Vereador Bruno. Vereador Gui. Encerrada a votação. Rejeitada a emenda. A próxima é a 117 da vereadora Cíntia. Vereador Diácono. Pela rejeição, não. Em votação. Em votação a emenda, senhores vereadores. Vereador Afrânio, vereador Bruno, vereadora Carla, vereador João Luiz, vereador Gui, deu? Encerrada a votação. Rejeitada. Próxima emenda também da vereadora Cíntia, 118, vereador Diácono. Pela rejeição, não. Em votação. Oito. Senhores vereadores, em votação, vereador Gilberto Gemada, vereador Gui, vereador Afrânio, vereadora Manu. Vamos lá, vereadora Manu, vereadora Mônica, foi Afrânio. É da vereadora Cíntia. 118 de 24. Esse é o número do projeto que veio do Executivo. Encerrada a votação. Rejeitado. Senhores vereadores, agora podemos votar em bloco todas as outras emendas em positivo. Todas estão com parecer favorável da Comissão de Direito dos Vereadores, ok? Então, em votação. Todas as emendas em positivo dos senhores e senhoras. Sim. Essas são as impositivas. Vereador João. Encerrada a votação. Agora, em votação, o projeto com as emendas incorporadas.
Ele votou não na própria emenda. Questão de ordem, presidente. Retificar meu voto ali, voto favorável. Ok. Senhores vereadores, nós temos mais 2 projetos do Executivo em pauta. O projeto com as emendas incorporadas. Esse é com emenda incorporada. Mais algum vereador? Vereador Bruno? Sim. Vereador Gemada? Vereadora Mônica? Encerrada a votação. Aprovado. A de referendo, vereador Dinho. Ricardo, por favor. Vereador Ricardo. Agora nós temos o projeto de lei do Poder Executivo, 19.255 de 24, que dispõe sobre a concessão e recebimento de patrocínio no âmbito do município de Florianópolis. Pareceres favoráveis. Em discussão os pareceres. Não havendo quem queira discutir, em discussão o projeto. Algum vereador vai discutir? Não há quem queira discutir, em votação. Em seguida, teremos uma extraordinária para votar em segunda o projeto do vereador Renato, ok? Em votação, senhores vereadores, vereador Gui, vereadora Mônica, vereadora Frânio. Ela não tem horário, é direto na pauta. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Aprovada a de referendo, vereador Dinho. Próximo projeto 19.330, Poder Executivo, autoriza o município de Florianópolis a desafetar e alienar imóveis que especifique da outras providências. Em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo que querer discutir, em discussão o projeto. Em discussão o projeto, tem algum vereador? Vai discutir, Afrânio? Então, por favor, vereadora Afrânio, em discussão. Vai discutir, Fran? Bem, colegas vereadores e vereadoras, eu sei que na Casa Legislativa do Povo de Florianópolis tem uma composição política extremamente favorável ao prefeito. Mas o que ele está fazendo, no meu modo de entender, é uma verdadeira sacanagem. E vou explicar por quê. E peço aos colegas vereadores e vereadoras que não acompanhem. Ele está mudando uma lei que foi aprovada em 2021. Essa lei é a lei de número 10.774. É uma lei que foi feita para, entre aspas, resolver o problema de a prefeitura não ter aportado recursos, historicamente, no Fundo da Previdência. E essa lei foi feita para permitir que o prefeito pudesse vender terrenos, imóveis, patrimônio do município, e esse recurso ser destinado exclusivamente para cobrir o rombo da Previdência Municipal. Agora, por meio dessa iniciativa,
Vejam, está escrito na lei original, na lei 10.774, a qual o prefeito quer mudar, o seguinte: a receita de capital derivada da alienação dos terrenos descritos nos artigos 1º e 2º desta lei será destinada, prestem atenção, exclusivamente ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, nos moldes do caput do artigo 44 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, LRF. Ponto. Terminou aqui. Vender terreno para exclusivamente cobrir o rombo da Previdência. Agora o prefeito, de um jeito mandrake, ele vem e dá nova redação àquela lei da Previdência e diz assim, prestem atenção, a receita de capital derivada da alienação dos terrenos descritos no artigo 1º desta lei será destinada ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, nos moldes do caput do artigo 44 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, LRF, e aí ele acrescenta, ou na amortização de parcelas de operação de crédito. Vender terrenos que eram destinados para o fundo da Previdência, agora vai ser destinado para pagar o endividamento da prefeitura. Vai mudar o foco da lei. E o rombo da Previdência? Então, isso aqui, no mínimo, mereceria uma audiência pública, envolver os servidores públicos, envolver a Previdência Municipal com parecer técnico, ouvindo o Tribunal de Contas para saber em que pé está a gestão financeira da Previdência Municipal, para depois a gente saber se já estamos na hora de deixar de aportar os recursos que antes eram, vou repetir, exclusivamente ao regime próprio da Previdência, agora dizer que é também para amortização de parcelas de operação de crédito. O plenário não está maduro, não fez esse debate, nós não temos conhecimento da realidade. Vai crescendo, crescendo, crescendo o rombo da Previdência. Então, se é que eles exigiram, e foi assim que aconteceu, que esta Casa Legislativa fosse aprovando o endividamento, ora no Fomplata, ora no Banco do Brasil, ora na Caixa Econômica, ora, e foi crescendo, crescendo o endividamento, e não há fluxo financeiro para pagar as parcelas, nós vamos torrar os imóveis que estão destinados, eles já estão destinados, por lei, para amortização do Fundo da Previdência. E vou voltar a ler. Exclusivamente ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, nós não podemos dizer que pagamentos de parcelas de dívida seja nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo. Inclusive, há uma incongruência do ponto de vista da própria redação. Por isso, eu venho aqui alertar o plenário do que nós vamos votar. Nós vamos votar uma gambiarra, o texto está mal redigido, é incoerente e, inclusive, nós não temos o debate profundo, necessário, transparente, aberto,
tecnicamente para vírgula e ou na amortização de parcelas de operação de crédito. A casa não está, no meu modo de entender, suficientemente preparada, consciente da decisão que nós vamos tomar. Por isso, não há necessidade de votar hoje. Eu até pediria ao líder do governo que retirasse de pauta, deixar isso para discutir a partir de fevereiro com maior conhecimento, com maior profundidade, transparência, com os dados, ouvindo o Tribunal de Contas, ouvindo os diretamente interessados, o Instituto de Previdência Municipal. Aí sim, aí nós poderíamos dizer se aquilo que está destinado exclusivamente para a Previdência poderá também ser destinado para outra coisa. Só assim é que eu acho que nós podemos votar favorável. É a minha opinião, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Afrânio. Ainda em discussão, vereadora Manu. Boa tarde, senhores. Queria aqui continuar a discussão que propõe o vereador Afrânio. Afinal, esse é um projeto que, sim, tem uma natureza delicada. E a Previdência do município está em alerta vermelho há muito tempo. E, realmente, o vereador tem razão quando fala que nós precisamos trazer esse assunto aqui para casa, realizar audiências públicas e conversar sobre como vamos agir em relação ao déficit atuarial que aumenta todo ano. Inclusive, é uma discussão que seria muito salutar que participassem também os sindicatos, que volta e meia estão aqui batendo na nossa janela, através de faixas, se posicionando, e não levam em conta em nenhum momento a questão da Previdência e do rombo e do déficit atuarial e dos 11 milhões por mês que a gente coloca como prefeitura, né, órgão público, que na verdade não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do pagador de imposto. Então 11 milhões que poderiam estar sendo investidos em quaisquer outras coisas na cidade, e vamos combinar, tem coisa para fazer? 11 milhões são colocados mensalmente na Previdência. E nós temos aí um déficit de, se eu não me engano, 5 bilhões. 7, né? Porque a gente ia subir esse patamar, mas aquele ajuste que nós fizemos aqui, inclusive teve alguns votos contrários, ele suavizou. E precisamos continuar essa discussão. Eu entendo quando o vereador aponta que esse não é a melhor forma e que ela ainda está ali abrindo espaço tanto para pagar as dívidas de amortização de crédito quanto a questão da própria contribuição de previdência. Também gostaria que não fosse dessa forma. Hoje, me vejo sim obrigada a fazer o gesto para que a gente possa dar continuidade nessa conversa de tentar achar mais soluções para a nossa Previdência. Lembrando que estamos muito próximo também do limite de responsabilidade fiscal, o que nos leva a não resolver a Previdência contratando mais pelo Estado. Eu queria só fazer esse alerta, porque quando nós vamos entrar num novo mandato, senhores. Muitos dos senhores estarão aqui. Em 2025, essas galerias estarão cheias de pedidos de mais contratação de servidores, de pedidos de arranjo para o subsídio, de aumento salarial, de aumento de benefício. É preciso, sim, entender que isso pesa justamente na Previdência. Por isso, não queria me furtar de fazer esse alerta. É necessário trazer essa discussão para casa e é necessário trazer essa discussão juntamente com o sindicato e com os órgãos públicos, para que eles entendam que não é gritar alto, não é bater na mesa, não é ameaçar, não é fazer greve que se conserta um problema fiscal, que se conserta um problema de receita. Porque isso significa que os senhores estarão berrando para que a gente enfie a mão no bolso das pessoas que estão lá com seus problemas, muitas vezes ganhando metade, 1/3, 1/4 do que ganha um servidor. E mesmo assim, não tendo seu serviço sendo prestado, porque estamos numa negociação de greve. Então, eu faço esse alerta porque hoje
Os servidores não têm a esperança de uma aposentadoria tranquila. Não tem. E é nossa função, sim, garantir isso também. Uma parte, vereador. Obrigado, vereadora Manu. Porque eu quero mostrar a incongruência técnica, inclusive da redação, porque diz assim, será destinada ao regime próprio da Previdência dos Servidores Municipais, nos moldes do caput do artigo 44 da Lei Complementar, da 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí diz assim o artigo 44, veda a aplicação de receitas de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência. Então, tá fixa na Previdência. Está fixa. A lei a qual ele diz que tem base para transferir para pagamento de dívidas, ela exatamente veda no próprio artigo. Então, sinceramente, eu acho que não está maduro para votar. Eu faço de novo um apelo ao líder do governo que retire de pauta. Bom, só para eu continuar e já terminando, porque eu não vou usar todo o tempo, como eu falei, vereador, que a gente não se furte dessa discussão no ano que vem. Essa é uma discussão importante, uma discussão de futuro de cidade, e que hoje nossos servidores não estão garantidos com a sua aposentadoria. Isso é fato. Que a gente precisa discutir nessa casa, precisamos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Manu. Encerrada a discussão, em votação a emenda. Em votação a emenda. É o vereador Jefferson. É o vereador Jefferson, líder. Tem uma emenda. Não. Eu vou pedir questão de ordem para outra coisa. Agora tem que esperar o fim da votação. Só esperar a vereadora Tânia o fim da votação, aí a senhora já... Não, meu, só uma questão de ordem. Tem que esperar o fim da votação, tá? Rapidinho. Só votar de novo. Bericó. Vereadora Manu. Vereadora Manu. Vereadora Mônica. Qualquer coisa que declara ali, teu voto. Emenda do Executivo, acho. Em votação a emenda. Depois do discurso da Manu, até eu quase votei não. A Manu está querendo conversar com o sindicato. Deixar as confusões. Vereadora Manu, vereadora Mônica. Mais algum vereador para votar? Vereadora Manu. Encerrada a votação. Aprovado em votação o projeto com a emenda incorporada. Só encerrar a votação, estamos em votação do projeto. Em votação o projeto com a emenda incorporada. Votação que Mais algum vereador? Encerrada a votação. Aprovado. De referendo, vereador Dinho. Questão de ordem, vereadora Mônica. Senhor presidente, só para explicar o que a gente estava fazendo aí junto ao senhor, é porque a emenda aditiva, ela está confusa. Ela está adicionando um artigo que não existe na lei original. Então, foi só essa questão realmente de redação, que a gente gostaria só de colocar e esclarecer isso, embora já aprovada a emenda, mas não faz sentido na questão de redação. Vereadora Tânia. Questão de ordem, senhor presidente, muito obrigado. Eu queria entregar para a presidência o relatório das atividades da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e Promoção da Igualdade de Gênero, do relatório enquanto nós tivemos como presidente a vereadora Tânia Ramos, vice-presidente a Carla Aires,
a membra Cíntia Mendonça, o membro Priscila Fernandes, o Ricardo José de Souza, vereador Diácono Ricardo, e a diretoria legislativa, né? E a nossa secretária, Marinês, deixar aqui um abraço para ela, entregando então à presidência o relatório da Comissão das Mulheres. Obrigado, muito vereadora Tânia. Vereador Tânia, nós temos uma moção aqui de vossa autoria, podemos votar sem discussão? Questão de moção ordem. de aplausos à luta do Sim de Saúde? Questão de ordem, vereadora Só para Manu. pedir aqui à mesa que, inclusive, na redação final, possa fazer essa correção de emenda aditiva para emenda modificativa, para que daí sim faça sentido o projeto. Obrigado, Muito obrigada. vereadora Manu, vereadora Frânio. Senhor presidente, a gambiarra só cresce. A lei, a emenda está redigida de maneira errada, a técnica legislativa está errada e o debate na casa está errado. Em votação, a moção da vereadora Tânia. Em votação, a moção. Tá ok. Vamos lá, vereadores, em votação. Vereador Diácono. Acabou? Vai ter outra sessão ainda? Nós teremos uma sessão do vereador, só para a gente aprovar a segunda votação, o projeto do vereador Renato, para não ficar... Vereador Gemada. Deu? Encerrada a votação. Aprovado. O projeto de lei do vereador Renato denomina via pública no loteamento Marina de Sunshine, lá no Morro das Pedras, em votação. Vai discutir, vereador Renato? Então, em votação. Abriu a extraordinária, calma. Só calma aí que ele abriu a outra sessão. Vamos voltar. Tranquilo. Vereadores, concordo, permaneço como se encontra. Está aprovado o projeto do vereador Renato em primeira votação. Nada mais havendo tratar e encerrar a outra, para a presente sessão, convoco outra extraordinária em seguida. Questão de ordem, senhor presidente, só queria botar meu voto. Havendo um número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão extraordinária, direto na ordem do dia, o projeto do vereador Renato da Farmácia, que denomina via pública no loteamento Marina Sunshine, lá no Morro das Pedras. Em segunda votação, o projeto. Em votação. Senhores vereadores, em votação. Encerrada a votação. Aprovado. De referendo, vereador Dinho. Obrigado. Vereador Bericó, questão de ordem. Senhor presidente, eu queria só, última sessão, última fala nessa legislatura, eu queria agradecer aos pares e dar tchau pro Dalmo. Eu não tive a oportunidade de dar tchau para ele quando eu vi ele saindo. Tchau, Dalmo! Encerrada a ordem do dia, nada mais havendo tratar, encerra a presente sessão. Não precisa. Não precisa. Obrigado.